Por que uma igreja não alcança o teu tão sonhado crescimento? Me fizeram essa pergunta e, na verdade, não é a primeira vez que respondo. E claro que não tem uma única resposta, como se fosse um manual que eu vou abrir e dizer aqui está pronto e vai ser resolvido. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre me interessei sobre crescimento da igreja. Aliás, porque é a minha chamada e comecei a entender que existem lugares que chego e as pessoas já dizem: meu Deus, essa cidade aqui é um cemitério de pastores, né? Eu diria que a primeira coisa é mudar a narrativa. A narrativa do líder é determinante para os resultados que essa igreja vai chegar. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, por mais que estamos vivendo um tempo tão diferente de avivamento, que eu chamo dos trabalhadores, né, da última hora. Inclusive no discipulado eu estou falando sobre isso, né? Você que pode acessar o discipulado Rompendo Limites, e é muito interessante esse tema. Agora, a narrativa, ela vai determinar muito onde a minha equipe vai chegar. E equipe é tudo, né? A tua equipe pode derrubar ou pode levantar. E nós precisamos compreender que ninguém cresce sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Ninguém consegue alcançar todos os dons e ministérios de uma só vez. Então, mudando a narrativa fica muito bem. Porém, existem princípios como clareza. A clareza da visão, ela é fundamental. Inclusive, Abacuque 2:2 diz, né? Escreve a visão de um jeito para até quem passar correndo possa ler. Interessante, né? Porque ali em Abacuque 2:2 está falando sobre o princípio de você estampar a visão que era o justo viverá pela fé e fosse colocada com tanta clareza que até o distraído pudesse saber que o justo vai viver pela fé. Então, muitas igrejas, às vezes, não alcançam o teu tão sonhado crescimento exatamente por falta de clareza na sua visão. As pessoas não conseguem multiplicar, não conseguem replicar a outros a visão que foi dada ao seu líder. Aquela ideia de que é tão óbvio, não é tão óbvio assim. Eu falo que eu tive que aprender isso, a repetir, a falar novamente, ressignificar, para que as pessoas que estão debaixo da minha influência possam entender que caminho estamos seguindo. A verdade é que às vezes o próprio líder não sabe para onde vai. A igreja ela cresce, e o propósito de Deus é esse. Mas eu também tenho que compreender que existe o tempo do platô, existem momentos, até na própria história bíblica, que era necessária a preparação. Os anciãos preparando o povo ali no deserto para a próxima passada, para a próxima viagem, para a próxima jornada. Um momento que a igreja precisa se preparar para a próxima jornada que vai viver. Então não dá para você achar que todo dia é festa, né? Todo dia temos multidão, todo dia nós temos crescimento. Mas a gente precisa compreender que é necessário desejar. Às vezes, as próprias ovelhas não desejam o crescimento, porque ter um pastor à disposição é muito bom, né? Poucas pessoas, eu vou ter um tratamento melhor. Eu digo isso não por maldade, pessoas que às vezes, por proteção, não querem que cresça. A gente precisa primeiro plantar essa visão àqueles que estão à nossa volta, o desejo pelo crescimento, a vontade pelo crescimento. Aliás, já que eu estou falando do assunto, vamos a um próximo ponto. Qual é a outra coisa que pode ajudar muito ou que atrapalha muitos ministérios a crescer? É dar lugar. O dar lugar parece até aquela visão meio pentecostal, dê lugar. Quando eu falo sobre dar lugar, é necessário que a equipe principal entenda que nós não podemos monopolizar lugares, não podemos monopolizar ministérios e lideranças. Muitas pessoas têm medo de poder dar a outras pessoas a oportunidade de liderarem junto com ele. Você precisa compreender que você precisa dar lugar para outros crescerem, para outros chegarem, para outros romperem. Muitos, às vezes, não conseguem romper porque estão sufocados. Você já viu a história? Quando você coloca ali o milho de pipoca, né, e começa a estourar, 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 sempre no fundo da panela tem milho que não estourou. Tem caroços que não estouraram. Por que não estouram aqueles milhos? Porque eles não têm potencial? Não, porque a panela já está lotada. Então, enquanto uma igreja não aprende a ampliar, a tirar a tampa, a deixar outros estourarem, a outros também explodirem, outros romperem, nós limitamos o crescimento desse ministério. Eu espero que eu tenha ajudado você. A gente poderia ficar aqui horas falando desse assunto e, aliás, por isso eu lhe convido a sempre caminhar comigo as minhas mentorias, projetos, discipulado, porque trato desse assunto que pode ajudar muito você a alcançar o crescimento. Mas pegue esses pequenos princípios que você já vai perceber
por que muitos ministérios não conseguem alcançar o teu tão sonhado crescimento. Deus abençoe você.